Bem, passou-se o tempo, estamos chegando em 2022, fizeram de tudo para derrubar o Bolsonaro, mas o homem continua de pé. Porque aquele que Deus levanta, somente Deus poderá derrubá-lo. E nós vencemos a pandemia. Bolsonaro venceu a pandemia contra tudo e contra todos. Olha esse vídeo que eu quero mostrar. O Brasil se saiu bem na pandemia, apesar de tudo. Não sei, eu acho que o Bolsonaro hoje ele é um equilíbrio no mundo. Ele é um equilíbrio no mundo. O Bolsonaro? O Bolsonaro, não tenha dúvida. Ele é o único que está lutando contra, né, tudo que nós estamos vendo que a esquerda está fazendo no mundo, que é conservador, que se preocupa com a população, que está colocando na política pessoas, como você mesmo colocou aqui, técnicas para estarem em cargos importantes do país, como é o Ricardo Salles, como é o Tarcísio, como é a Tereza Cristina. O que a Damares está fazendo pelas mulheres no Brasil é um negócio pela proteção dos menos favorecidos, é uma coisa que não tem preço. Nós nunca vimos isso no Brasil. Bem ou mal, o Brasil é o melhor país do mundo, o segundo melhor país do mundo que passou pela crise. Isso é fato. Somos o segundo país do mundo que mais vacinas aplicaram. O Brasil criou mais de 3 milhões de empregos no meio de uma pandemia. O Brasil mandou uma ajuda emergencial que foi o que salvou o país, porque foi dinheiro injetado na veia e que não fez com que as pessoas passassem fome. O Brasil fez uma flexibilização das leis de trabalho para que todo mundo, né, ou a grande maioria das pessoas que estão trabalhando hoje, continuassem tendo essa oportunidade. Quer dizer, o Brasil está dando certo no meio de uma crise. Por quê? Porque acabou a roubalheira, acabou a corrupção sistêmica. Sim, o Correio está dando lucro. O Correio está dando lucro. Eles têm que aproveitar e vender tudo isso. Tem que vender logo. Caixa Econômica, BNDES, é tudo. É tudo. Posso fazer Agora, contra isso não tem o que discutir, é número. Mas nós temos que olhar para a realidade. A realidade é o seguinte, nós passamos pelo período de pandemia, o Paulo Guedes mandou mais de 1,3 trilhões de reais para ajuda à pandemia. Eita. É muito dinheiro. Sendo que grande parte disso foram desviados em estados e municípios. A gente sabe disso. Não tinha teto de gastos, né? Não precisava ter estação, o dinheiro evaporou. Ajudou as classes mais pobres. Criamos uma geração de emprego significativa no meio da crise. Nós estamos com os números do Brasil, pela primeira vez nos últimos 7 anos, positivos. As estatais dando bilhões de lucros. Sai numa reportagem que pega aí esses 10 países, 7 países, onde o país é o segundo melhor, o Brasil é o segundo melhor país do mundo nesse momento todo. Nós vamos dizer que o Brasil está dando errado? Não tem o que falar, gente. O Brasil está dando certo. É Bolsonaro 2022. Eu vou parar por aqui, porque, como eu disse no início, o objetivo desse vídeo não é pedir votos para A ou B, mas mostrar a realidade. Nós vencemos a pandemia. Bolsonaro venceu a pandemia. Olha o reconhecimento da ONU sobre o desempenho do Brasil nessa pandemia. Apesar da esquerda estar criticando o homem a todo custo, querem derrubá-lo de qualquer maneira. Como diz o Ciro, né? Ou a gente derruba ele ou ele fica 8 anos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, elogiou para a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, a atuação do Brasil no enfrentamento à pandemia de Covid-19. No encontro na sede da OMS em Genebra, na Suíça, Tedros Adhanom disse que, frente às dificuldades logísticas do Brasil, ter 80% dos indígenas vacinados é uma marca muito importante. Adhanom também falou que o sistema brasileiro de saúde pública é um exemplo a ser replicado no mundo. Oh, graças a Deus! Olha só! O Brasil é um exemplo a ser seguido pelo mundo no combate do coronavírus. Meus amigos, eu vou mostrar apenas mais um vídeo. Tá? E, repito, o objetivo desse trabalho, desse meu vídeo, hoje, não é pedir voto para ninguém, é fazer justiça. Você tem senso de justiça? Tem sentimento de justiça? Então te pergunto, Bolsonaro é genocida? É genocida? É. Olha, não é. Genocida foi quem deixou o país quebrado para Bolsonaro governar. Genocida foi quem fechou 40 mil leitos de hospitais antes de entregar o governo para Bolsonaro. Genocida é quem pegou nosso dinheiro e mandou para Cuba, mandou para outras ditaduras no mundo afora. Genocidas são os corruptos durante a pandemia que roubaram milhões e milhões de reais, que desviaram o nosso dinheiro. Genocidas são aqueles que negaram o tratamento precoce. Genocidas são aqueles que enriqueceram às custas
do sofrimento alheio. Tá? Eu queria somente mostrar mais um vídeo, o nosso último vídeo, por favor, fica até o final. Ele é de Tiago Manzoni. Parabéns ao Tiago Manzoni por esse trabalho, excelente trabalho, honra ao mérito, os créditos são dele, tá? E ele fala tudo que eu gostaria de dizer para você, só que ele vai falar da forma correta, da forma direita, com técnica, com entendimento, coisa que eu não tenho. Mas quando eu crescer, eu quero ser igual ao Tiago Manzoni, tá? Parabéns a ele. Ouça bem o que ele diz, porque com certeza é isso que você vai ver e vai ouvir. Essa não é uma eleição só sobre Lula e Bolsonaro. Não é uma eleição sobre direita e esquerda apenas. Não é uma eleição que está colocando aí como antagonistas alguém que fala de Deus e alguém que é contra Deus. Alguém que fala da vida e alguém que é contra a vida. Alguém que defende a família e alguém que é contra a família. É tudo isso, mas não é só isso. O que está em jogo, na minha opinião, de maneira mais marcante, são as nossas liberdades. São as liberdades que nós vamos ter nas próximas décadas. É o país em que os nossos filhos vão crescer. E a gente viu isso bem pouco tempo atrás. Eu queria lembrar você, porque nós não podemos esquecer o que aconteceu durante a pandemia. A gente não pode esquecer que durante a pandemia, governadores, prefeitos e ministros do Supremo Tribunal Federal impediram brasileiros de levar comida para casa, impediram brasileiros de trabalhar na rua, de vender a sua marmita, de vender a sua água de coco, de vender a sua roupa, a sua rede, para levar comida para casa. Eles diziam, fique em casa, que a economia a gente vê depois. Agora eles estão imputando a inflação, etc., os problemas da economia ao Bolsonaro, como se não fossem eles os causadores. Mas eu queria lembrar você que durante aquele período teve policial maltratando pessoas em cadeiras de roda, que estavam trabalhando na cadeira de roda vendendo CD na rua. Eu queria lembrar você que houve mulheres que foram espancadas pelo crime, entre muitas aspas, de estar trabalhando, porque tem filho em casa. Eu queria lembrar você que teve donos de empreendimentos que foram multados porque abriram a porta do seu restaurante fechado, obedecendo a essa norma do fecha tudo. Abriram para levar o lixo lá fora e quando voltaram a fiscalização chegou para autuar. Quer dizer, esse pai de família não podia trabalhar, não podia levar sustento para casa e estava sendo autuado porque nos dizeres do fiscal que estava lá, ele deveria ter deixado a porta entreaberta apenas, não podia ter deixado aberta, mesmo que não tivesse ninguém lá dentro do restaurante. Eu quero lembrar você que houve pessoas que foram arrastadas da praia para fora da praia. Eu quero lembrar você que todas as nossas liberdades, e a principal delas, a de ir e vir, foram levadas embora por governadores, prefeitos e ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu quero te lembrar também que teve uma voz que defendeu as suas e as minhas liberdades, Jair Messias Bolsonaro. Então essa eleição não é a eleição só do Lula contra o Bolsonaro, do ladrão contra o honesto. Não é a eleição apenas que coloca em cenários opostos a direita e a esquerda. Não, essa é a eleição da nossa liberdade. É o nosso grito de liberdade. E eu quero convidar você a, no primeiro domingo de outubro, dia 2 de outubro de 2022, se dirigir até a urna pensando nisso. O seu voto é muito importante. Não anule o seu voto. Não deixe de votar. Não deixe de comparecer. O seu voto é muito importante. Ele é importante não só para você. Ele é importante para as próximas gerações. Nós temos o dever patriótico de defender a nossa liberdade. Temos um dever moral, nós temos um dever ético de defender os nossos princípios e os nossos valores, a vida, a liberdade e a propriedade. E neste ponto em específico eu estou falando das nossas liberdades. A eleição de 2022 vai garantir as nossas liberdades ou não. Depende de mim e de você. Meu Deus. Bem, meus amigos, é isso aí. Nessas próximas eleições nós vamos escolher. Seremos livres ou seremos escravos?
Queremos democracia ou queremos comunismo e fascismo? Essa pandemia foi uma amostra grátis do que é comunismo. Pense bem. Oremos por nosso país. Oremos pelo nosso presidente Bolsonaro. Oremos por nossos filhos, por nossos netos, por nossos irmãos, por nossas esposas, por seus maridos. Oremos pelo nosso país. Que o Senhor Deus nos ajude. Que o nosso Senhor Jesus Cristo estenda as suas mãos sobre nós e nos dê força e livramento. Porque tudo isso que aconteceu nessa pandemia acontece normalmente no dia a dia lá na Coreia do Norte e em outros países fechados pelo comunismo. Que Deus nos guarde e não nos permita cair nessa desgraça. Meus amigos, eu quero agradecer por vocês terem ficado até aqui. Mesmo eu tendo dividido esse vídeo em várias partes, eu sei que ficou complicado, mas muito obrigado a você que chegou até aqui. Eu quero lhe pedir encarecidamente, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Dê o seu like, dê o seu joinha, faça a sua inscrição se ainda não fez, tá certo? Se for possível, ative o sininho tem aí do lado, quando você clica nele, toda vez que eu postar um vídeo aqui, vai dar um sinal e você vai ver que tem um vídeo novo. Se você puder, me ajude, mas principalmente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E eu te pergunto, há um genocida no Brasil nessa pandemia Covid-19 que nós passamos? Se há, não é o Bolsonaro com certeza. Mas para mim, existem genocidas no plural. E são muitos. Quem são eles? Todos os políticos ladrões, todos os corruptos, todos aqueles que superfaturaram e desviaram o dinheiro da pandemia, todos aqueles que venderam equipamentos e não entregaram, todos aqueles que pintaram o diabo nessa pandemia e fizeram o que não prestava, todos aqueles que se aproveitaram para se enriquecer. Estes são os genocidas dessa pandemia. Com toda certeza, não é o Bolsonaro. Meus amigos, muito obrigado por terem ficado até aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E com boas notícias. Obrigado.